Provérbios capítulo 7, verso 14, diz assim: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome por mais uma sexta-feira de estudo da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos dê clareza, que o teu Espírito Santo nos ajude a colocar em prática a tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você puder, se assente glorificando a Jesus. Amados irmãos, nós estamos estudando o livro de Provérbios e nós já aprendemos que o livro de Provérbios é um livro de conselhos. Livro de conselhos da palavra do Senhor. Nós vemos que a palavra-chave deste livro é a sabedoria. A palavra-chave do livro de Provérbios é sabedoria. Sabemos também que a sabedoria, ela é um tipo de Cristo, ou prefigura Cristo, ou simboliza Cristo também. Amados irmãos, nós também aprendemos aqui que a linguagem que é usada neste livro é uma linguagem familiar. Pai para filho, mãe para filho, marido para mulher, esposa para o marido, conselhos que são dados. E nós já estamos no capítulo 7, e o verso 1, ele começa falando a respeito do guardar a palavra do Senhor. Ele diz assim no verso 1: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. O salmista, no Salmo 119, se não me falha a memória, é o verso 11, que vai dizer que guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Então, quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, ela nos ajuda a viver uma vida de santidade, ela nos ajuda a viver uma vida de comunhão com Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Guardar a palavra no coração não é apenas decorar a Bíblia, não é apenas decorar versículos, mas procurar colocar em prática a palavra de Deus. O verso 2, ele continua dizendo: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Que isso? É aquela parte bem sensível dos olhos. É que está falando do zelo, está falando do guardar, do proteger, para você tomar cuidado. Quando ele diz assim, ó, guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, ele está dizendo, não apenas guarde a palavra, mas pratique. E é isso que nós temos falado aqui, meus irmãos. Se você tem vindo todas as sextas-feiras, se você tem procurado estar nas escolas bíblicas dominical, se você tem vindo no culto de quarta, culto de domingo à noite, ouve a mensagem, ouve a palavra. Graças a Deus, esta igreja é uma igreja que ama a Bíblia, esta igreja é uma igreja que ama a palavra, esta igreja é uma igreja que tem alimento do céu. E se você vem todos os cultos, se alimenta, ouve a palavra e não procura colocar em prática a palavra de Deus, quero dizer para você, infelizmente, nós estamos perdendo tempo vindo para a igreja. Nós temos que ouvir a palavra, guardar no nosso coração e praticar a palavra. Pedir ao Espírito Santo de Deus nos ajudar a colocar em prática a palavra do Senhor. E
Fique bem atento, irmãos. Por quê? Porque durante o decorrer do dia, durante o decorrer da semana, vai acontecer situações que você vai lembrar da palavra, para você colocar em prática a palavra do Senhor. Então o proverbista, ele está dizendo no verso 2, dizendo, guarda os mandamentos e vive, ou seja, pratique a palavra do Senhor. Olha o que ele mais diz, no verso 3, atas ao teu dedo, escreve na tábua do teu coração. Fala para você não esquecer. Quem lembra daquela prática bem antiga, que pegava um cordãozinho e amarrava no dedo? Para quê? Para não esquecer. Não, isso aqui, vou lembrar disso aqui, vou guardar para não esquecer o que eu tenho que fazer. E esse negócio. Então, é isso que o proverbista está dizendo, ó, marca, se prepara. Ata o teu dedo, para você sempre lembrar da palavra. Guarda no teu coração. E ele continua dizendo assim, ó, dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para te guardar da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Nós aprendemos também aqui, irmãos, que a palavra do Senhor no livro de Provérbios, ela não apenas quer dizer aqui a respeito da fidelidade na área conjugal, não apenas da fidelidade conjugal, não apenas na fidelidade do casamento, mas também entendemos que fala a respeito da fidelidade espiritual a Deus. Nós sabemos, irmãos, quando estudamos a palavra do Senhor, ainda mais nesta época de Salomão, nesse tempo dos reis, depois de Salomão, foi uma época de muita idolatria, foi uma época de muita quebra de aliança com Deus. Então, esse texto, a palavra do Senhor, ela não apenas serve para a minha vida conjugal, para o meu casamento, mas também a respeito da minha fidelidade com Deus. Se não me falha a memória, Jim Swagger, né? O escritor, o comentarista da Bíblia, o expositor, ele vai fazer uma aplicação que eu gosto muito e sempre uso aqui, é que ele vai dizer que quando fala da mulher alheia, da mulher estranha, aqui em Provérbios, da outra mulher, da amante, ele está falando a respeito da outra religião, da falsa religião, da falsa doutrina. Então observe quando você vai estudar a palavra do Senhor, e como nós estamos estudando o livro de Provérbios, não fique apenas preso à sua vida conjugal, mas entenda que também o mundo espiritual é real, e o proverbista está querendo dizer muito mais além daquilo que pensamos que é o que está escrito. Há uma revelação de Deus nessas palavras, há uma revelação do Espírito Santo para nós aqui. E olha que ele vai falar a respeito desta outra mulher, dessa mulher que vem para trazer um mal para a vida de alguém, a vida de um jovem, a respeito do adultério espiritual. O verso 7 do capítulo 7, olha o que diz a palavra do Senhor. E vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo. Alguém tem uma outra tradução desse falta de juízo? Qual que é a sua, Elias? Sem a menor noção do que é certo e do que é errado. Totalmente, irmão, totalmente leigo de tudo. Não entendia nada. E olha o que o proverbista está dizendo. Eu olhei e vi um jovem assim. Não entendia de nada nessa vida. Porém, olha o que diz. Ele passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Agora entra o verso 10. Olha o que o verso 10 vai dizer. Verso 10. Esse verso 10 não apenas representa uma mulher, uma outra mulher, né? No modo literal, mas também representa
representa uma falsa religião, falsos ensinos, falsas doutrinas. Quem entendeu até aqui, diga amém. Olha o que diz, diante desse raciocínio: eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. O que é isso, pastor? Enfeites de prostituta, fala da sua vestimenta. Era uma vestimenta totalmente vulgar. Era uma vestimenta totalmente que chamava a atenção do homem, atraía a atenção do homem, até porque nesta época, irmãos, nesta época não tinham as roupas, né, que tem hoje, que a pessoa vai lá, coloca um palmo de tecido, cobre aqui, não é verdade? E depois mais 4 dedos de roupa e coloca aqui. Não, imagine só, se já era vulgar as roupas de antigamente, imagine o que eles acham da cultura de hoje, do tempo de hoje. Mas vamos lá, vamos seguir no propósito aqui. Esta era alvoroçada e contenciosa, não parava em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Ou seja, fala de uma mulher totalmente voada, uma mulher que ela tem casa. A Bíblia diz que ela tem casa, mas ela não para em casa. Ela está na rua, está na praça, ela também está à caça. E olha o que ele está dizendo mais: aproximou-se dele. Irmão, olha só como que o negócio é tão tremendo. Nós lendo esse texto, nós já achamos ele interessante com o nosso pensamento de hoje. Agora você pode imaginar como que foi há tantos anos atrás, aonde qualquer postura, qualquer jeito já era um escândalo. Qualquer comportamento fora do padrão do que eles foram ensinados já causava escândalos. E olha só, esta mulher não parava em casa, nas praças, na rua, procurando, aproximou-se desse jovem. Por quê? Porque ela viu que ele era falto de entendimento, não sabia de nada. Irmãos, as falsas doutrinas, os falsos ensinos, elas se aproveitam dessas pessoas que não têm conhecimento, para abusar delas, para se aproveitar delas. Você está entendendo? É um jovem que não tem conhecimento de nada, chega uma mulher do nada e já beija ele, trazendo para a aplicação que nós estamos, o raciocínio que nós estamos trazendo, como a mulher aqui, uma falsa doutrina, uma falsa religião, falsos ensinos. É isto que faz. Pega aquelas pessoas que não estudam a palavra, não se dedicam à palavra, não amam a palavra. Você já viu que tem gente que todo domingo, quando vai aqueles de 2 em 2, não tem aqueles de 2 em 2, que vai batendo na porta, que diz que nós vamos ficar aqui na terra e que não vamos para o céu coisa nenhuma? Não tem esses 2 em 2? Tem gente que tem medo de conversar com eles. Sabe por quê? Porque fica com medo de aderir o que eles acreditam também. Mas sabe por quê? Porque não estudam a palavra. Inventa uma desculpa: não tem ninguém não. Pediu para falar que saiu. Eu estou ocupado agora. Vai lá, irmão. Eles estudam também. Vai lá na palavra também. Então os falsos ensinos, as falsas doutrinas, elas se aproveitam de pessoas assim. E observe que esta mulher, ela já chega beijando, irmão. Já chega beijando, não diz nem oi. Já vai dando um beijo. Sabe o que é isso? Abuso. O que a falsa doutrina ensina, pastor? O que a falsa doutrina faz?
os que os falsos ensinamentos ensinam e fazem na vida do crente, eles abusam da pessoa. E infelizmente, tem homens que se dizem homens de Deus, que abusam. E quantos irmãos saíram das igrejas, mudaram de igrejas, sabe por quê? Porque infelizmente apareceu um ou outro que começou a se aproveitar da situação e abusar de fulano, de Beltrano. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as falsas doutrinas fazem isso, os falsos ensinos fazem isso, eles abusam. O que é isso, pastor, abusar? É fazer algo sem a minha autorização, é passar dos limites. E olha o que a palavra de Deus vai dizer: aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto. Ou seja, ela segurou no rosto dele, irmão, e disse-lhe, irmãos, nós lemos aqui na leitura oficial o verso 14 ao 18, certo? Se você ler esse verso 14 ao 18, sem ler o contexto, tu pensa que é um negócio legal, né? Porque você lê o verso 14, sem ler o contexto, você lê e fala assim, sacrifícios pacíficos tenham comigo, e hoje paguei os meus votos. Oh, glória a Deus, aleluia, irmão, que bênção, hein? Aleluia. Aí, por isso, saí ao teu encontro, a busca diligentemente da tua face, e te achei. Quando você lê isso sem um contexto, tu já fala assim, rapaz, é buscar o Senhor, é se preparar, é fazer o sacrifício, preparar voto. Não é assim que a gente já imagina? Se você não lê o contexto, se você não entende o contexto da história, tu vai ler, tu vai pensar, rapaz, que bênção, glória a Deus e aleluia. Aí ela continua dizendo, já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito, perfume, coloquei perfume no meu leito, aloés, canela, vem, saciemo-nos de amor. Fala da relação sexual, trazendo para a vida espiritual, fala do relacionamento. Vamos ter um relacionamento, já está tudo preparado. E quem lê e não lê o contexto, fala assim, irmão, vamos se preparar, já está tudo pronto, vamos ter um relacionamento com Deus, e isso e aquilo, mas o contexto não ensina isso. Quem está falando isso é uma mulher que representa a outra, uma mulher que representa as falsas doutrinas, uma mulher que representa tudo que não é a igreja. E ela está dizendo assim, já me preparei, já sacrifiquei. E sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo que ela faz um investimento pesado. Ela faz um investimento pesado, não onde? Nos sacrifícios, nos votos. Que isso? É investimento. Olha, eu já cobri a minha cama, coberta de tapeçaria. Olha só, isso não foi nada barato. Olha, com obras lavradas de linho fino do Egito. Olha só, não é barato não, irmão. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Sabe o que eu entendo nesse texto? Quando eu entendo o contexto, essa mulher está gastando, essa mulher está investindo, só que ela está investindo com a intenção errada. Ela está fazendo algo, mas o propósito dela é errado. Quantas pessoas hoje em dia investem em coisas, investem em muitos trabalhos, investem em tanta coisa que para Deus é desnecessário. Investem em relacionamentos que não agradam a Deus. E quando eu leio esse texto, é um culto de ensino,
Quando eu leio esse texto, fica a pergunta dentro do meu coração, irmão Flávio, irmão Jonathan, fica a pergunta dentro do meu coração: aonde eu tenho investido? Aonde eu estou gastando o meu tempo? E qual o propósito disso? Será que glorifica a Deus? Será que traz honra para Deus? Essa mulher, ela está fazendo bastante coisa, mas não é para Deus. É o investimento para outra coisa que não é para Deus. E olha o que o texto continua dizendo. Aí é revelado tudo, né? Aí é revelado tudo. Versículo 19 revela todo o segredo desses versículos. Porque o marido não está em... Ei, aí tu entende o negócio. Ela preparou tudo aquilo, encontrou o rapaz e falou assim: olha, vem, já preparei tudo, já fiz. Ela começa bem, né? Para chamar a atenção dele. Já começa para chamar a atenção dele. E o diabo faz isso, irmão. O diabo é astuto. Porque o camarada, diante da cultura, ele é um hebreu. Ele é um dos filhos de Israel. Então, como que ela vai chegar até ele para chamar a atenção dele? Falando das coisas da cultura dele. Então ela fala assim: ó, já preparei sacrifício, já paguei voto, já fiz isso. Opa, já vai chamando a atenção dele. É igual, irmão, é igual aquele camarada que é lobo em pele de ovelha, que quer ficar com a irmãzinha da igreja. Sabe o que ele faz? Vou até preparar o meu sacrifício. Começa a vir para a igreja. Aparece com aquela carinha de anjinho. Não, agora eu creio em Deus. Oh, Deus é bom. Pegou a minazinha, perna para quem a gente quer. E vice-versa. Acontece, porque o diabo é astuto e é isso que ela está fazendo para atraí-lo. Depois o assunto já vai melhorando na visão dela, vai trazendo. Aí ela diz assim: ó, vamos, que o meu marido, aí revela, não está em casa, foi fazer uma jornada longe, um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará para casa. Outra lição que eu aprendo aqui, irmão. Com quem, pastor? Com o marido dessa mulher. Porque essa mulher é casada. Que o texto está mostrando. Ela está na rua. Ela vai atrás de alguém. Só que ela tem um marido. Só que o marido não para, hein? Você conhece aquela mulher que é viúva de marido vivo? Você conhece aquele marido que é viúvo de mulher viva? Olha o que ela dizendo: pode vir para casa. Por quê? Mas como assim? Ele não para em casa, rapaz. E nós temos observado durante esses dias aqui na igreja, quando nós falamos sobre família, e a mensagem do último dia, que foi pregada aqui pela irmã Andréia, ela falou algo que ficou marcado no meu coração. Maridos, exerçam seu papel de sacerdote da sua casa. Se o sacerdote não está em casa, se o marido não está exercendo a sua função dentro de casa, ele está dando brecha para que outro entre. Está dando brecha para que alguém entre. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eita Jesus, vamos lá. Vemos que esse homem, a prioridade não é a sua esposa,
a prioridade é o seu trabalho. Quando ela diz, ele foi fazer uma jornada longe. Ou seja, ele vai ficar muitos dias fora de casa. Ele vai ficar muito tempo fora de casa. Certa feita eu ouvi um pregador falando, e ele batia no peito para dizer, eu abro mão da minha vida por causa do evangelho. Estou 40 dias pregando o evangelho, sem parar em casa. Eu vou de uma cidade para outra e nem volto para casa. 40 dias. Sabe qual foi o resultado? Acabou traindo a mulher nessas viagens por aí. Acabou perdendo um casamento por aí. Porque Deus não quebra princípios. Primeiro é Deus, sempre. Mas depois vem a minha família. E esse homem, quando essa mulher diz assim, olha, ele foi fazer uma longa viagem, levou até dinheiro. Sabe o que é isso? Não deixou recurso em casa. Se ele levou o saquetel de dinheiro. Ou tem outro ponto aqui. Quando ela diz que tem tudo, tem, ó, já fiz sacrifício, já fiz voto, a cama é a melhor, é tudo do perfume, do bom e do melhor. E nós sabemos que quem pagava para a mulher era o homem, a mulher não trabalhava. Então se ela fez isso, ela fez com o dinheiro de quem? Do marido. Então eu entendo aqui, um quê? Que esse homem é aquele homem que diz assim, não rapaz, eu já boto comida na mesa, eu já dou roupa para ela, ela quer mais um quê? Não vai faltar, tá bom demais. Esse é o pensamento dele. Viaja, ficava longe dias, só que a casa desprotegida. E isso, irmão, é para mim, é para você. E olha o que o texto vai dizendo. Essa mulher seduziu com a multidão das suas palavras. Coitado do jovem, caiu no conto. Com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele segue-a logo, como um boi que vai para o matadouro, como louco, ao castigo das prisões. Irmãos, observe que nós estamos aqui falando de um jovem que está caindo na lábia de uma mulher casada. O capítulo 6, se os irmãos lembrarem, ele termina falando sobre isso. Cuidado, não vai para o adultério, porque o marido ciumento, quando ele vir, ninguém vai segurar. Ninguém vai segurar, vai aguentar o camarada não. Ele vai vir querer fazer justiça. Então observe que os conselhos que o proverbista está nos dando, olha, família, olha, sua casa, olha, fidelidade. E quem sabe alguém está dizendo assim, pastor, mas não sou casado, isso não é para mim. Ei, entenda, isso não quer dizer apenas em infidelidade na vida conjugal. Mas isso também quer dizer a infidelidade com a minha vida espiritual. Posso ouvir um amém por isso? Eu sei que está difícil de dar glória, mas vai passar, depois a gente vai passando aqui. Depois vai chegar já no banquete da sabedoria. Oh, meu Pai amado. Vamos lá. Aí, ó, deu tiro para tudo que é lado agora. Eita, Jesus. Vamos lá. Até que a flecha lhe atravesse o fígado. Que isso, pastor? Isso aqui é o resultado do adultério, seja ele físico, seja ele espiritual. Como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, ele dá mais conselho: filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração,
Não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Ou seja, este moço, o que ele está dando a entender com essa história, é que ele não foi a primeira, e também não foi a última a cair no conto. Isso dá a entender que muitas pessoas são enganados pelas falsas doutrinas, falsas religiões, falsos ensinos da palavra. Irmão, quantas das vezes nós vemos na internet hoje até pessoas que deixaram de ir para a igreja, deixaram de acreditar em Cristo, porque foram abusadas dentro da igreja. Abusadas como, pastor? Não estou dizendo, eu sei que isso acontece infelizmente, não estou falando de abusos sexuais, mas de mental, no físico, no espiritual. Olha, tem gente que vendeu casa para fazer não sei o quê, vendeu carro, e tudo isso sem consultar o marido. E o marido não era crente, daqui a pouco o marido aparecia na igreja querendo quebrar tudo. Mas como assim ela vendeu se não pediu minha autorização? E isso e aquilo, como assim ela deu e não fez isso? Que isso? São abusadores. Abusam daquele que não tem conhecimento. Porque tudo que eu for fazer, eu tenho que entrar em consentimento com a minha esposa. Porque diante de Deus, o casal, ele se torna um. E olha o que a palavra do Senhor vai dizendo: tome cuidado, porque muitos são feridos. Ela derribou muitos, e muitos por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Pastor, o que isso quer dizer? Este é o resultado do adultério, seja ele conjugal, seja ele espiritual. A morte, a separação total de Deus. E olha o que mais diz a palavra do Senhor, capítulo de número 8, vai falar a respeito a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Todo esse capítulo é dedicado à sabedoria. Nós já falamos aqui que quando falamos da sabedoria, a sabedoria ela é um tipo de Cristo. Amém? Ela é um tipo de Cristo. E nesse capítulo, ela está mais evidente, que você começa a entender, quando você começa a ler, você começa a entender, rapaz, quem está dizendo isso aqui é Jesus. Quem está falando isso aqui é Jesus. Porque é muito claro. Muito claro. Verso 2 e 3, fala a respeito da disposição da sabedoria. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca. Ou seja, ela sempre está disposta, no alto, no baixo. Aonde você precisar. Quando você precisar de Jesus, no alto, tempo bom. Quando você precisar de Jesus, no baixo, tempo ruim, Ele sempre vai estar à sua disposição. Aleluia. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas, e está clamando a vós, homens. Clamo a minha voz, se dirige aos filhos do homem. Endireitei, ou melhor, entendei. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entendem e justas para os que acham conhecimento. Fala da palavra de Deus que é justa,
fala da palavra de Deus que é reta, porque, meus amados irmãos, no verso de número 8, diz que em justiça são todas as suas palavras, são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Pastor, o que isso quer dizer? Que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não precisa ser consertada, ela não precisa ser atualizada. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não tem, aleluia, não tem coisa tortuosa nela, ela é reta, ela é firme, ela é fiel. Verso 10 e verso 11, olha o que ele diz: aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Pastor, o que ele está dizendo nesses versos? Ele está dizendo que a sabedoria que nós entendemos que é Cristo, ele é melhor do que ouro, ele é melhor do que prata, ele é melhor do que rubim, ele é melhor do que todos os bens desta terra. Jesus é melhor que tudo isso, aleluia. Quem tem Jesus, já diziam os antigos, tem tudo, mas quem não tem Jesus, não tem nada, aleluia, porque Jesus é tudo o que nós precisamos, ele é tudo o que nós precisamos ter. E olha o que ele diz mais, verso 13: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. O que é temor, pastor, a Deus? Temor é se desviar da soberba, é se desviar do mal, é se desviar da arrogância, é se desviar da boca perversa. Isto é temor a Deus. E olha o que ele mais diz: buscar. Verso 17: eu amo, esse é muito conhecido, os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Vamos ler todos juntos? Verso 17, vamos lá? 1, 2, 3 e... Pastor, isso quer dizer apenas o modo literal de buscar de madrugada, que é o começo do dia? Não. É, mas não é só isso. O que é isso, pastor? É para você buscá-la cedo, para você buscá-la enquanto você pode. Quem aceitou Jesus já na vida adulta? Quem já aceitou Jesus aqui na vida adulta? Na vida adulta. Na vida adulta, certo? Deixa eu fazer a pergunta para você. Se você pudesse, você teria aceitado Jesus antes? Sim ou não? É isso que ele está dizendo. Aproveita enquanto está de madrugada, cedo. Aproveita. Não é apenas eu buscar 2, 3 horas da manhã em oração. Não é apenas isso. Isso também é bom, demais, maravilhoso. E até dizem, né? Até dizem que de madrugada a fila é menor. Mas isso é apenas uma palavra para ficar mais bonito. Mas tudo é questão da sua fé. Eu amo os que me amam. Isso fala de honra. Fala de honra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Jesus falou que aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Buscar, pedir.
E eu vou falando um negócio para você, eu tenho pedido algo a Deus, que eu tenho visto acontecer algumas coisas. Por exemplo, hoje, chegou uma irmã aqui, algumas irmãs viram aqui na porta, antes do culto começar. Uma irmã veio, está com o esposo com nódulo na cabeça, e um irmão lá de São Paulo ligou para ela, falou assim, ó, vai num pastor da Assembleia de Deus, e olha, ela foi parar. E eu tenho pedido isso a Deus, Flávia, e eu fico vendo Deus preparar ocasiões, para que o nome dele seja glorificado, Cláudio. Então eu quero dizer para você, busque, peça, persevere, porque você vai encontrar, você vai receber. E o proverbista está dizendo, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. E o verso 18 vai dizer, riquezas e honras, olha que coisa tremenda, estão comigo. O verso 17 ele diz assim, ó, me busca. Aí o verso 18 ele diz assim, ó, riquezas e honras estão comigo. O que ele quer dizer com isso? Você me busca, que eu vou te dar. E tem mais, riquezas duráveis e justiça. Que isso, pastor? É que a providência de Deus, elas não são coisas pequenas, momentâneas, não, são duradouras. Ela se estende. Tanto é que uma viúva ficou cerca de 3 anos e meio só com um bocadinho de farinha, e não faltava azeite na panela, nem faltava farinha na botija. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que isso, pastor? É porque aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que buscam a Deus, recebem também de Deus honra, e até as riquezas são duráveis. E mais um alerta no verso 19, melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Olha o que ele está dizendo, as coisas que eu tenho para dar são melhores do que as coisas materiais. Quem entendeu isso? Diz amém. É isso que a palavra de Deus está dizendo. As coisas que eu tenho para lhe dar são melhores do que as coisas materiais que você pensa que é bom para você. Oh, glória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Verso de número 21. Para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Você pode falar para esse irmão que está perto de você? Você pode dizer para ele ou para ela, falar assim, ó, fique tranquilo, Deus cuida de ti. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu cuido daqueles que amo. Eu cuido daqueles que eu amo. Vamos lá. Verso de número 32. Ao versículo de número 36. Vai falar a respeito de uma escolha. Porém, antes do verso 22, nós vamos, quando lemos isso, nós entendemos que não temos dúvida de que é Jesus falando. Eu vou ler, e você pode ir acompanhando aí. Olha só, vê se não parece João capítulo 1. Vê se não parece Jesus falando. Olha só, versículo 22, capítulo 8 de Provérbios. O Senhor me possuiu no princípio, olha só,
dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Aleluia. Desde a eternidade eu já fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra já existia. Quem é esse aí, irmão? Antes de haver abismo, fui gerado. Antes de haver fontes carregadas de água, já tinha sido gerado. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Já tinha sido. Quem é essa, irmão? Quem é esse? Quem a sabedoria está sendo retratada aqui? Quando ele preparava os céus, estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar em seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo tempo, folgando no mundo, seu mundo habitável, e achando a minha delícia com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me. Aí vem a escolha, irmão, para finalizar o capítulo. Bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e não rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque, oh glória, o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Certa feita, há uma fala no Novo Testamento que diz assim, ó: largo é o caminho que leva à perdição, e muitos vão por eles, mas tem um que é estreito, e poucos são os que encontram. Ei, irmão, se você está aqui hoje, é porque você foi um vitorioso, é porque você foi um bem-aventurado. O que, pastor? Que encontrou o caminho. Aleluia, que poucos acham, mas quando você entra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Aleluia. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Pastor, o que isso quer dizer? É que todos aqueles que rejeitam a Jesus, só tem um caminho, irmão: a morte, o inferno. E tudo isso que nós lemos aqui em Apocalipse, tanta coisa acontecendo no livro de Apocalipse, não é porque o homem peca, porque pecar todos nós pecamos. Sabe por quê? É porque rejeitam Jesus como um filho de Deus. Aleluia. É por isso que quando você vê Paulo dizendo assim, ó, não tem como alguém falar que tem um Espírito Santo e não dizer que Jesus é o Filho de Deus. É por isso que quando nós vamos orar por alguém para ser liberto de demônios,
Uma das coisas que nós fazemos é, você pode repetir comigo: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, tem poder. Aleluia. Os demônios tremem diante desse nome. Os demônios tremem diante do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque muitos poderiam estar aqui hoje. Muitos poderiam estar aqui hoje, mas não vieram. Cada um fez as suas escolhas. Cada um tem as suas prioridades. E para você que escolheu a melhor parte, eu finalizo o ensino de hoje dizendo: porque o que achará, ou o que achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor.